saber. Então, iniciando então. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu estou aqui como representante da UNID, também gostaria de dizer que eu atuo como promotora de justiça no Brasil, atuei em centenas de processos de violência contra a mulher e estupro de crianças, meninos e meninas. Então, é neste lugar de fala que eu me coloco hoje perante essa comissão interamericana. Gostaria de agradecer, inclusive, este espaço, que é muito importante para todas nós, mulheres, autoridades e representantes de direitos humanos do Brasil. Como atuante no sistema de justiça, eu pude constatar um impacto da lei de alienação parental para as mulheres do nosso país. Houve uma inversão da situação das mulheres que noticiam situações de violência. Antes, as mulheres elas eram tratadas como protetoras dos seus filhos e filhas, e a partir da lei de alienação parental, essas mulheres, muitas vezes, elas são tratadas como alienadoras, vingativas, mentirosas. Um fato me chamou particularmente a atenção. Há alguns anos, eu atendi no gabinete uma mulher, uma vítima, que teve traumatismo craniano, ela quase morreu, foi agredida pelo seu parceiro. Esse fato foi praticado num contexto em que o filho do casal estava presente, o agressor foi condenado com sentença definitiva, e apesar disso, por muitas vezes essa mulher teve que responder em processo como se fosse alienadora, como se fosse a responsável pela rejeição, pelo medo que o filho sentia do pai. Ao invés de se entender o óbvio, que essa criança tinha medo do pai em razão da violência, a mãe é que era responsabilizada por ser alienadora. A partir daí, recebi muitas mulheres que foram afastadas de seus filhos após terem noticiado a violência sexual contra seus filhos ou violência contra elas. A lei de alienação parental tem sido usada como uma estratégia de defesa de abusadores de crianças e abusadores de mulheres. Há, inclusive, uma advertência em um documento nacional feito pelo Conselho Nacional de Justiça de que essa lei é uma estratégia de defesa de abusadores de homens e de crianças, e as decisões tomadas, muitas vezes, nas varas de família, elas têm sido tomadas com base em mitos ou premissas falsas. Quais seriam essas premissas? Por exemplo, se o laudo é negativo, não houve estupro, sendo que, na maioria dos casos de estupro de vulnerável, o laudo é negativo. Nós sabemos que, em regra, os vestígios físicos desaparecem em 24 horas. Quando há esses vestígios físicos, já que estudos apontam que os laudos só são positivos realizados até 9 horas após o estupro. E, em regra, os estupros de crianças acontecem durante as visitas paternas. Também há um mito de que se a criança não rejeita o agressor ou ela se retrata, a notícia é falsa e, portanto, a mãe é alienadora. Se há absolvição por falta de provas, a mãe é alienadora, ou um mito ainda pior que tem imperado no nosso sistema de justiça, o mito da falsa memória, que foi desconstruído já na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas que no Brasil ainda reina no sistema de justiça. Então, como se a mulher pudesse implantar falsas memórias nas suas crianças, e com isso, a cada notícia de abuso sexual que a mãe traz para o sistema de justiça, mas ela é considerada alienadora. E por que isso tem acontecido? Varas de família não têm uma expertise, não têm capacitação em gênero. Os processos de alienação parental têm uma tramitação mais rápida, prioritária, em relação aos processos de estupro, ou seja, às vezes a investigação de estupro, de violência, está em andamento e já se concluiu que aquela mulher praticou alienação parental antes de chegar a uma conclusão no processo criminal. Há um perfil de bom cidadão do homem autor de violência que é muito convincente. E neste contexto, então, em que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo para as mulheres, em que acontecem 50.900 violências diárias, 33% delas por parceiros íntimos, 66 mil estupros por ano no nosso país, 61% desses estupros contra crianças, em regra praticados por pessoas conhecidas, não é demais dizer que a lei de alienação parental constitui uma estratégia pronta de defesa para homens abusadores e coloca em risco mulheres e crianças no nosso país. E por isso eu faço parte desse movimento de defesa das mulheres e me coloco tanto como
representante da UNID como promotora de justiça nesse movimento pela revogação da lei de alienação parental, e saliento a importância de uma organização internacional envolver-se nesse movimento, já que internamente as nossas forças se esgotaram. Muito obrigada pelo tempo e pela atenção. Obrigado. Agora a UBM.